Bom dia, Brasil! Estamos aqui na região do Maciço Central da França, na cidade de Laguiole. E à minha direita, Sônia Pradelli, que é responsável marketing da cooperativa Jeune Montanha, a Jovem Montanha. E à minha esquerda, Franck Borrelli, que fala um pouquinho de português. E aí a gente vai fazer uma degustação dos queijos da cooperativa. Então a cooperativa tem 65 produtores, tudo é feito de leite cru, integral. Não é leite nem pasteurizado, nem homogeneizado, nem desnatado. Eles trabalham muito com os produtores de leite para ter uma excelente qualidade. E o carro-chefe dessa cooperativa é o queijo Laguiole, que é uma denominação de origem protegida. Então, eles vão apresentar os queijos e eu vou traduzir para vocês. Oui, Déborah. Donc, effectivement, ce lait cru et entier qui est produit sur l'Aubrac est exclusivement produit avec deux races de vaches. Então, esse leite cru e integral, que são feitos esses queijos, é feito com duas raças de vacas. L'Aubrac, la race historique, e la cimental. A vaca histórica daqui, nativa, que é a vaca Aubrac, e a vaca cimental, que é uma vaca suíça que foi adotada aqui. Ces deux races de vaches sont des races mixtes, d'accord, qui supportent le climat de l'Aubrac. São raças mistas que suportam bem o clima aqui, que é um clima de montanha e é bem frio. Hoje de manhã eu congelei. Et que ce soit la cimental ou l'Aubrac, elles produisent un lait d'une telle qualité qui nous permet aujourd'hui de proposer donc des recettes différentes avec un même lait, que ce soit du lactique, de la tomate ou du laïol. E essas duas raças de vacas, o leite é de muita qualidade, o que permite fazer receitas diferentes de queijo. Então a gente tem o queijo Laguiole e a gente tem também queijos de massa láctica ou pequenas tombes de massa enzimática. Et donc ensemble, Déborah, avec Franck, on va déguster les différents produits et on va voir qu'avec ce même lait, on va découvrir des saveurs complètement différentes et des textures complètement différentes. Et c'est là où le savoir-faire de Franck entre en jeu, parce que derrière, voilà, on va derrière découvrir des choses totalement différentes. E a gente vai descobrir, fazendo essa degustação juntos, que esse leite permite texturas e sabores completamente diferentes. E o Franck vai explicar isso melhor para nós também. Et on va commencer par l'essir, qui est le plus frais. Et je vais laisser à Franck le plaisir de le l'essir présenter. est un... Vamos começar por l'essir, que é um queijo láctico, que é o mais suave. Então, vamos começar por ele, para que se a gente começasse pelo mais forte, ia roubar o sabor desse aí. Donc c'est un produit très, très lacté, avec une petite pointe d'acidité. Então, é um queijo bem láctico, com uma pequena pontinha de acidez. Et une texture très onctueuse. E uma textura bem untuosa, cremosa. Et en France, il existe donc d'autres fromages, on pourrait dire, dans le même univers, que ce soit Saint-Félicien, Saint-Marcellin. Mais l'essir a cette particularité, ce grain de texture qui est très fin, très agréable. E na França a gente tem outros queijos que têm essa mesma tecnologia láctica, como o Saint-Félicien e o Saint-Marcellin. Mas a forma como esse aqui é feito permite que ele tenha um grão bem fino e sutil e uma textura bem láctica. Et ensuite, pour un fromage frais, on sent le goût du bon lait. E por ser um queijo bem fresco, de leite cru, a gente sente o gosto do leite. E pour les saveurs, Franck? C'est un produit qui peut aussi se travailler en plateau, mais aussi à l'apéritif. É um queijo que pode ser servido numa tábua de queijos, mas também pode ser apreciado em aperitivo, antes do jantar, por exemplo. Avec à chaud aussi. Também pode ser um queijo comido quente. Avec des fruits secs ou du miel. Une confiture. Ele aconselha com frutas secas, ou com mel, ou com alguma geleia. C'est un produit très agréable. É um produto bem agradável, a gente sente bem o gosto de creme de leite, um gosto láctico, um gosto, uma pontinha de acidez. Muito bom. Pour le cire, on va peut-être passer au buronnier. Donc là, on est affiné 11 jours. Você quer que mange lá? J'ai mangé. Ouais, moi aussi. Então, esse queijo tem 11 dias de cura. E vamos passar para o outro, que é o Le Bourronnier. Voilà. Donc là, le buronnier, peut-être, Franck? Donc c'est une petite tomate de montagne. Então, Le Bourronnier
é uma pequena tome de montanha, um queijo enzimático feito uma coagulação rápida. Donc il est couvert d'une moisissure grise. Ele é coberto de um mofo cinza. Vous allez voir, il y a une croûte très fine qui laisse qui cache donc une pâte de type présure. On est dans un fromage type présure, mais qui n'est pas pressé. É uma casca bem fina, é um mucor que cobriu ele, mas de uma casca bem fina, que vocês podem ver bem fina, mas que consegue guardar toda a umidade, porque não é um queijo prensado. Donc le produit est affiné au moins 6 semaines. Esse queijo é curado no mínimo 6 semanas. Et donc il se caractérise par une texture ferme, mais également souple. E ele se caracteriza por uma textura firme, mas ao mesmo tempo tenra, macia. Donc en bouche, la croûte elle peut se consommer, il n'y a pas de souci. Hein. Não tem problema comer a casca, faz muito bem. Ça enrichit le goût du fromage. E ela vai enriquecer o gosto do queijo. Et déjà, on commence à voir apparaître une légère note de noisette. Il est lacté, beurré, et un petit peu sur la noisette. Então, a gente come e já sente uma nota leve de amêndoa. Não é amêndoa, é avelã. Noisette é avelã. E ao mesmo tempo, a gente sente todo um perfume de creme, de manteiga. Manteiga. Manteiga ele entende. Bon là déjà, il y a un panel de saveurs qui est un peu plus important que les cires. A gente encontra et c'est une porte d'entrée vers le reste de la gamme. Aqui a gente já está com um sabor mais complexo do que o primeiro e que ele considera que é a porta de entrada para a gente poder degustar os outros que são ainda mais complexos e intensos. Muito bom. Est-ce qu'on avance petit à petit sur la partie laïole? Agora esse aqui foi a preparação para entrar, para a gente comer o laguiole, que já é bem mais forte. Donc le laïole, une appellation d'origine depuis 1961, donc une des plus anciennes appellations d'origine. Então o laguiole é uma denominação de origem protegida desde 1961, é uma das mais antigas denominações de origem da França. Donc, pour l'appellation, je te disais deux races de vaches, mais aussi une alimentation qui est stricte, d'accord? Une alimentation naturelle, pas d'ensilage, pas d'enrubanage, uniquement l'herbe des prés de l'Aubrac et le foin l'hiver quand ils sont allaitables. Então, uma denominação de origem tem o seu caderno de regras, e o caderno de regras, ele estabelece todas as condições de produção desse leite. Então, como a gente já disse no começo, são 2 raças de vaca, mas nós temos também algumas outras regras super importantes para a qualidade desse leite. A silagem é proibida, toda alimentação fermentada é proibida, então a vaca aqui não come chucrute e é obrigatoriamente ou pasto natural ou feno seco. Donc toujours pareil, ce bon lait, on va fabriquer, donc ça c'est Franck qui va expliquer un petit peu la fabrication du laïole, mais pour qu'il s'appelle laïole, il va falloir minimum 4 mois d'affinage. Donc, un laïole jeune, c'est déjà 4 mois de cave. Vous l'avez ici. Então, o Franck vai explicar para a gente um pouco da fabricação desse queijo, e uma das regras desse queijo também é que a cura é no mínimo 4 meses. Então, um queijo jovem, ele tem já 4 meses. Allez, donc on démarre avec le 4 mois. Então, a gente vai começar com a degustação desse queijo de 4 meses. Allez, Déborah. Merci. Sonia. Joli. Allez. É muito concentrado o cheiro, muito bom. Donc là, on a une pâte qui est bien constituée, bien fermée. On tolère quelques petites ouvertures, mais là on est vraiment face à un produit de très bonne qualité. Aqui temos uma massa que é bem constituída, uma massa bem aglutinada e a gente pode ter alguns buraquinhos, não é um defeito desse queijo, é uma das
características dele. En partant donc de la croûte, on passe par une zone un petit peu ambrée là, qui laisse présager vraiment une pâte très intéressante. Un beau potentiel. Aqui bom a potencial. gente vê que ele há uma diferença de cor da casca. A gente tem embaixo da casca uma tonalidade mais escura e depois ele chega numa tonalidade marfim um pouco creme. Donc là, on est sur un produit plutôt jeune hein, pour un laïol. La pâte est ferme mais souple et on a plutôt une note de beurre. Então, é um queijo bem jovem para ser chamado de laguiole. É uma laguiole jovem e a gente encontra uma massa bem macia, né? Untuosa. Et puis après, le produit fond rapidement en bouche, il est vraiment très intéressant. O queijo ele dissolve muito rápido na boca, um produto bem interessante. Et tu vas voir, Déborah, ce qui est intéressant de voir à l'aïeul, c'est qu'autant un lait d'hiver, c'est le cas sur ce produit-là. C'est un produit qui a été fabriqué au mois de janvier, qui a 4 mois, et donc c'est du lait d'hiver. C'est quand les vaches donc sont à l'étable et qu'elles mangent le foin qui a été récolté donc l'été précédent. Et malgré tout, la pâte est jaune. Hein. Et malgré tout, voilà. Et on voit aqui a gente pode ver que é um queijo que foi fabricado em janeiro e em janeiro as vacas elas estão guardadas dentro do estábulo, porque aqui tudo é neve em janeiro, então as vacas não saem. Esse leite de janeiro, esse leite do inverno, ele é naturalmente um leite mais branco, porque as vacas não pastam, então não tem alimentação que tem caroteno, que deixaria o leite mais amarelo, mas mesmo assim ele é um queijo já que apresenta uma cor bem amarelada. Okay. Allez, on continue, on remonte un petit peu dans le temps. Là, on est en novembre. Automne. Aqui, donc fin d'automne. Vamos comer o segundo laguiole, é um que foi feito em novembro, quer dizer, já no outono, no finalzinho do outono para inverno, então ele já tem 6 mois? 6-8 mois. 7 meses, então é um queijo que já está bem mais intenso. Donc là, on a aussi vraiment une pâte qui est bien sûr plus jaune que celle de janvier. A gente tem uma massa que é mais amarela do que essa de janeiro. On est sur des laits qui sont très riches en protéines, mais aussi en matière grasse. Mais nous, les fromagers, on a l'habitude de gérer, de travailler ce type de matière première. Então é um leite bem rico em gordura e bem rico em proteína. Quel taux de protéines de matière grasse? On est à 38-39 de matière grasse. Então é 38, 39 de gordura. Et quasiment 35 de taux protéique. E 35% de Donc protéína. on a des laits qui sont quand même assez équilibrés. São leites bem equilibrados. Et qu'on arrive à bien travailler. E que a gente consegue trabalhar bem o queijo. Merci. Mais Franck, je dois dire que ce lait qui arrive tous les jours à Jeune Montagne donc varie tout au long de l'année suivant la météo et vu qu'on est en face vraiment avec le territoire, vu que les vaches broutent l'herbe du territoire, et Franck a réalisé la prouesse avec une variation de cette qualité de lait qui peut arriver. Il arrive, lui, à rendre des produits toujours d'une qualité régulière toute l'année, sans rien ajouter, tel que le lait arrive. C'est simplement un savoir-faire au niveau des fromagers, de l'observation, du suivi. Voilà, de recettes qu'on fait évoluer un petit peu et qu'on travaille au quotidien. O que eles estão me explicando on aqui. Essaie de s'adapter, de temps en temps ça marche pas toujours, mais on a aujourd'hui un petit peu d'expérience et on arrive à proposer des produits suivis dans le temps et de qualité. O que eles estão me explicando aqui que é um verdadeiro desafio ter uma regularidade na transformação desse queijo, porque o leite muda todo dia. O leite vai mudar se está chovendo, se está sol, de acordo com onde que as vacas estão pastando. Como eles respeitam muito, é o leite cru, a qualidade desse leite tem que ser respeitada. Então, para ter essa regularidade, é o queijeiro que se adapta ao leite, e não o contrário, não o leite que se adapta ao queijeiro, como acontece em processos industriais. Então, a cada dia, ele se adapta, ele vê como está o leite, e ele adapta a transformação dele para encontrar sempre essa regularidade. Isso sim é um produto artesanal. Como vous le trouvez? Eu ainda não provei. Un petit peu plus gras. Ele é um pouco mais untuoso
eu já sinto um pouquinho de sabor, ele vai entender que ele fala português. Um pouquinho de sabor frutado. A gente sente já de longe Note um fruitée, gostinho de note fruitée. ananas. Ah, De loin. de loin, d'accord. Je pense que après ils vont être plus forts. Mas on a est gente plutôt, já on est tem, plutôt fruité là, oui. ele já tem um sabor frutado mais forte, Fruité, pas fleuri. Fruité. Fruité. fruité, frutado. E a gente já vê que tem essa diferença de intensidade, uma diferença de cor. Ele derrete mais fácil na boca também. Ele fonde plus facilement. Ouais, Ele é plus il un est peu très fondant, très fondant. muito, Y a pas derrete, de- dissolve rapidamente na boca, muito fácil de comer. Muito bem. Alors, on va passer Allez, au grand sur aubrac. le mois de mai. Je te laisse couper, Franck Allez. Eu vou cortar. Donc Allez. là, on, Agora, on remonte encore un petit peu dans le temps, on est au mois de mai. agora estamos Au no printemps. queijo do mês de maio de En- 2019, En pleine mise à l'herbe. quando as vacas estão completamente livres na natureza. Et A donc, on gente est pode ver que ele já gruda mais na faca. donc là, on est sur un fromage qui a 1 an. Hein. Aqui a gente está um Já- queijo que tem 1 ano. Et déjà là, on a les notes de fruits secs qui arrivent. E aí a gente já tem as notas de Fruits secs, frutas secas trouve, que fruits secs. chegam. Des notes un peu épicées, fruits secs. Épicé. Um queijo um pouco epicê, com epicerias, de frutas secas. Ele já é bem mais complexo. Une texture qui devient un petit peu, Mhm. un peu granuleuse. Léger granuleux, Mhm. mais qui n'est pas négatif. Non. A textura, ela começa a se apresentar mais granular. E essa granularidade se deve também à tecnologia de fabricação dele, que é uma massa esmigalhada, como a gente já falou aqui no blog. Ele passa por uma dupla fermentação. Então a gente já sente isso dessa forma mais intensa. Je ressens un petit peu, ele já começa a evoluir vers le piquant. Un léger, mais qui n'est pas Bien négatif, qui n'est léger. pas négatif, É. qui lui amène un Eu- peu de caractère. J'aime bien. Les Positif. Brésiliens adorent le fromage piquant. C'est très positif pour nous. Là, il commence. C'est- Il y a c'est une, une petite, qualité. il y a une petite pointe. Ele tem uma pontinha de picante, que eu acho um charme, Voilà. esse picante. E realmente a gente sente que ele já está mais forte. Et enfin, Et enfin, E finalmente, le laguiole affinage long. juillet 18. Juillet. Donc on est en juillet 2018. 2018. C'est un então, produit qui então a esse queijo, 23 mois. 23 mois. ele já está mais Agora. quebradiço. Ele é de julho de 2018. Então ele tem quase 2 anos. 23 mois. 23 meses. Merci, Déborah. Merci a toi. Oula, ça. Lá a gente vê que Ouais. na hora Ça de va. partir ele já gruda na Il est un petit faca. peu granuleux aussi. Ele é mais granular também. On est sur des laits d'été. Hein. Quand on pousse très loin l'affinage, avec des laits d'été, on a évidemment des profils différents. É um leite de verão, quer dizer, as vacas estavam no exterior ainda. E aí é um perfil sensorial diferente. Là on monte en intensité. Hein. Animal. Ouais. Animal. Étable animal. Voilà, si on doit parler tout à l'heure. Mm. Et, Um gostinho de curral, D'ailleurs, tu- um gostinho animal. Un peu. Ele tem uma ardência na boca. Mhm. Ele é Très persistant. muito persistente, o sabor ele vai ocupa- ficar Il muito occupe tempo. bien le palais. Ouais. Lá a gente vê uma explosão de sabores que ocupa completamente o paladar. Mm. Lá a gente respira o queijo, você respira e sente o Là, queijo. Chandra, il a du corps. Hein. Ele Avec un tem bon vin. personalidade. Il faudrait un verre de vin. là. Et pourtant, Eles já estão querendo, cadê o vinho? ce qu'on peut remarquer à l'aïeul aussi, Déborah, pourtant il a 23 mois de cave, hein, et la croûte n'est pas non plus, pénètre pas trop, elle laisse la place vraiment à la pâte. Et malgré ça, il est très puissant, mais pourtant la croûte ne vient pas envahir E le aqui, fromage. aqui o que ela me explica é que mesmo ele sendo super poderoso no paladar, a casca dele continua fina. A gente vê uma ligeira tonalidade mais escura embaixo da casca, mas a gente vê Voilà. que ele é bem regular, Un beau marbré.
uma textura de mármore. E realmente, bravo, félicitations, surtout. bravo Franck. Et alors, on accompagne la boisson, c'est... Avec un vin local, le Marciac. Qui est une Ele AOP. propõe um vinho local, Marciac, que também é uma denominação de origem protegida. Impecável, impecável. Parfait. Muito obrigada, merci mille fois. Voilà. E Arnaud, vamos justo comparar aqui as cores dos queijos. Então aqui 4 meses, C'est pas beau par contre. Voilà, oui. 4 meses, 6 meses, Un an. 12. Un an. 1 ano Et le vieux. e 2 anos. Então a gente tem aqui uma gama de cores, de sabores diferentes. O queijo é um alimento vivo e a gente vê como ele desenvolve durante a vida dele, né? Aqui a gente tem uma declinação de 4 queijos diferentes, que é o mesmo queijo, que se adapta ao tempo e pode agradar sabores diferentes. Il faut préciser que le Layol, si les Brésiliens ont la chance d'en déguster un jour, il faut vraiment le profiter à une certaine température. Du fait du lait cru, du lait entier surtout, il faut qu'il puisse se détendre pour qu'on profite du produit. Sinon, c'est un sacrifice de le manger Qui froid. s'exprime. Um conselho da Sônia é justamente que, como ele é um queijo que ele precisa se expressar, a gente tem que dar a ele o direito de se manifestar. Então, é sempre bom tirar da geladeira meia hora antes para ele chegar na temperatura e a gente possa sentir toda essa complexidade dessa paleta de aromas e sabores. Bon, merci mille fois. Avec plaisir, Déborah. Merci Franck. Merci, Déborah. Sonia. Et on invitera les Brésiliens ici. E eles também vão ficar muito felizes se alguns brasileiros quiserem aparecer aqui para aprender a fazer o queijo e degustar. Isso aí. Merci.